Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2022. Vamos falar hoje sobre como foi a semana de negociações sobre a Ucrânia, o Ocidente versus Moscou. Se a preparação do Kremlin para a sua cúpula com o presidente francês Emmanuel Macron deveria ser uma metáfora, então Moscou e seus adversários ocidentais não poderiam estar mais distantes, como vocês podem ver nessa primeira fotografia que eu coloco aqui para vocês. Peço a vocês que inscrevam-se no canal, deem seu like, tenho certeza que vocês vão gostar, compartilhem com suas redes sociais. Em uma enxurrada de diplomacia, em dois continentes, o presidente Joe Biden se reuniu com o novo líder da Alemanha na segunda-feira e prometeu que o crucial gasoduto Nord Stream 2, Rússia e Alemanha, será bloqueado se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia. O russo Vladimir Putin respondeu que os Estados Unidos da América e seus aliados são os únicos a falar da invasão da Ucrânia, que eles não vão invadir a Ucrânia. Putin e o presidente francês Emmanuel Macron se reuniram por mais de 5 horas em Moscou, ao mesmo tempo em que Biden e o chanceler alemão Olaf Scholz falavam na Casa Branca em esforços para neutralizar a crise antes do início do conflito armado. A Rússia concentrou milhares de soldados na fronteira com a Ucrânia, aumentando o poderio militar quase que diariamente. A visita de Macron foi o mais recente sinal de que a diplomacia de crise está aumentando, embora os avanços sejam ilusórios, já que a Rússia constrói incansavelmente suas forças perto das fronteiras da Ucrânia, apesar de negar os planos de invasão. Quando Macron desembarcou em Paris, o novo chanceler alemão Olaf Scholz estava em Washington para sua primeira grande reunião com o presidente Joe Biden, em meio a suspeitas na capital dos Estados Unidos da América sobre a espinha dorsal da Alemanha. Biden não tinha uma mesa enorme, mas havia uma esplêndida lareira crepitando na grade do Salão Oval, embora seu simbolismo pretendido não fosse claro, assim como foi o simbolismo proposto na reunião por Vladimir Putin. A Casa Branca expressou crescente alarme sobre as perspectivas de guerra, e Biden tem procurado solidificar o apoio entre os aliados europeus para sanções econômicas contra a Rússia se ela atacar. Se a Rússia invadir, isso significa tanques e tropas cruzando a fronteira da Ucrânia novamente. Então não haverá mais Nord Stream 2, disse Biden. Vamos acabar com isso. Isso prejudicaria economicamente a Rússia, mas também causaria problemas de abastecimento para a Alemanha. A construção do gasoduto foi concluída, mas ainda não está em operação. Estamos prontos. Em conjunto, e toda a OTAN está pronta, disse Biden, referindo-se à poderosa aliança ocidental, embora a Ucrânia não seja membro dela. Enquanto Biden reiterou com certeza que o gasoduto não avançaria, Scholz enfatizou a necessidade de manter alguma ambiguidade sobre as sanções para pressionar a Rússia e diminuir a crise. É necessário que a Rússia entenda que muito mais pode acontecer do que eles talvez tenham calculado consigo mesmos, disse Scholz. O número de 130 mil soldados já confirmados russos perto da Ucrânia alimentou as preocupações de uma possível ofensiva. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, alertou no domingo que a Rússia poderia invadir a Ucrânia a qualquer dia, desencadeando um conflito que teria um enorme custo humano. Ao mesmo tempo, Biden e aliados da OTAN deixaram claro que não há planos de enviar tropas para combater a Rússia em nome da Ucrânia. Macron e Putin, durante sua longa reunião com um jantar que contou com a escolha de Sturgeon ou Rena, registraram suas divergências, mas também enfatizaram a necessidade de mais conversas. Putin observou que os Estados Unidos da América e a OTAN ignoraram as exigências de Moscou, e que a aliança garanta que manterá a Ucrânia e outras nações ex-soviéticas de fora. Abstenha-se de colocar armas na Ucrânia e que recue as forças da Aliança Oriental.
Somos contrariamente contra qualquer expansão da OTAN para o leste, porque representa uma ameaça para nós, disse Vladimir Putin. Não somos nós que estamos avançando para a OTAN, é a OTAN que vem até nós. E, portanto, é lógico falar sobre o comportamento agressivo da Rússia, disse Putin. Putin ainda ameaçou uma guerra mais ampla se a Ucrânia se juntar à aliança, talvez tentar reconquistar a Crimeia como membro da aliança com apoio de toda a aliança, a mesma Crimeia que a Rússia anexou em 2014. A reunião do Macron, presidente da França, com o Putin, é uma evidência muito clara de que a crise está aumentando, a distância para uma solução está aumentando e acredito que vai ser muito difícil uma solução, porque a OTAN e os Estados Unidos da América nunca vão atender os pedidos do Putin de não colocar armamento nos ex-países da União Soviética, que já estão na OTAN, inclusive, e ele quer que os armamentos sejam retirados e que as tropas americanas e tropas da OTAN sejam retiradas desses países, bem como o armamento que já está na Ucrânia, que esse ano, quando começou a escalada muito forte, muito armamento mais letal do que já tinha os Estados Unidos mandaram, inclusive mísseis Stinger que abatem aviões. Esses aviões Cu-30, esses Cu-29, Cu-35 deles, ou seja, eles têm uma vulnerabilidade maior. E o Putin quer que retire essas armas, aí ele vai embora, né, da fronteira, mas ele pode incomodar qualquer um desses países porque ele vai estar muito mais bem armado. E é muito clara a posição dele, né, de que ele quer retornar à antiga União Soviética. E para isso quer pegar no fórceps de volta os países que faziam parte não só da União Soviética, mas da cortina de ferro, como por exemplo a Polônia, a Romênia, né, que não eram países da União Soviética, mas faziam parte do bloco comunista da chamada e famosa na época cortina de ferro. Então isso nunca vai acontecer. O Ocidente não vai permitir que isso aconteça. O Biden está numa postura muito firme e muito forte quanto a isso, não vai permitir. Então não vai voltar ao que era antes. A situação que fica agora é a questão da Ucrânia, como é que vai ficar? Ou seja, o Putin não está conseguindo nada, o Macron esteve lá para ver se conseguia alguma coisa em termos de paz, retirada de tropas. Ele ainda disse que é vocês que estão nos agredindo, quando ele é o invasor da Ucrânia, quando é ele o invasor na parte da Ucrânia de Donbás e da Crimeia, quando foi Putin que invadiu a Geórgia, etc. Ou seja, é uma postura muito belicista, muito arraigada de ódio contra o Ocidente. Ele quer enfraquecer a Europa, ele quer destruir a Europa. Ele falou uma coisa interessante para o Macron. Vocês, militarmente, são mais fortes que nós. A OTAN é mais forte que nós, mas nós temos mais armas nucleares que a OTAN. Ele falou isso. Não referiu-se aos Estados Unidos da América, apenas à OTAN, ou seja, aos países europeus. Ou seja, a posição dele não é de paz. A posição dele é de guerra, mas ele diz que ele está em paz, que ele está sendo atacado. Mas quem atacou a Rússia? Quem atacou um território da Rússia e pegou um pedaço do território da Rússia? Então esse cidadão aí está totalmente enganado e agindo de maneira errada, né? É uma pena. É uma pena porque a crise vai continuar, a escalada de tropas continua aumentando, né? Talvez já tenha 150 mil homens na fronteira, e ele diz que não vai invadir. Na Bielorrússia tem 30 mil homens. E enquanto isso acontecia a reunião com Macron, o Biden disse claramente: se invadir mais a Ucrânia, você vai se arrepender porque vai sofrer grandes perdas e a Rússia vai sofrer muito com isso. Foi o que ele falou. Já tem uma frota da OTAN e frota da Inglaterra no Mediterrâneo, ali na entrada do Estreito de Bósforo para passar por Mar Negro. Isso pode significar bloqueio para a Rússia. Além das sanções, bloqueio naval, comercial, onde não entra mais mercadoria pelo Mar Negro na Rússia. A gente não sabe, mas pode significar isso. Ou uma daquelas frotas pode entrar dentro do Mar Negro.
Porque o Biden disse que não vai mandar forças se envolverem em terra em combate. Pode ser que não mande, mas pode ser que os aviões dele se envolvam, pode ser que os navios se envolvam, ou pode ser que tenha tropas, porque a Inglaterra já tem lá 1.000 homens e está preparando para mandar 1.000 homens para a Ucrânia. São 2.000 homens. E, de fato, se eles forem se envolver, eles não vão dizer isso agora. Na guerra, todo mundo mente, né? Todo mundo blefa para ver o que vai dar. Então, por enquanto, está uma luta de blefes, mentiras e ameaças. E está assim. E, enquanto isso, o chanceler Scholz confirmou com o Biden de que, sem dúvida, o Nord Stream 2 será sancionado caso invada. Ou seja, a Rússia ela está cercada diplomaticamente e está cercada de sanções. Mas a Rússia cercou a Ucrânia com tropas, invadiu a Crimeia da Ucrânia e invadiu o Donbás da Ucrânia. E que mais? Além de estar na Geórgia, como eu disse, entre outros países em que ela está incomodando. Obrigado a todos. Se você assistiu até aqui porque você gostou do vídeo, não esqueça, capricha num like para nós. Ajude o canal a crescer, dê like. E também inscreva-se no canal, convido você a se inscrever. É muito importante a tua participação e compartilhe com tuas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, rezemos pela paz no mundo, rezemos pela paz na Ucrânia. Paz e bem.